essa solda de hoje, pessoal, eu preciso novamente lembrar, começou a realizar o processo de soldagem, ou melhor, a pré-soldagem, você vai limpar a sua placa, usar álcool isopropílico, escovinha, vai remover ali o excesso de fluxo resultante dos processos anteriores, certo? Deixe a sua mão higienizada também, né, para que você não gere muitos resíduos dentro da sua placa, né? A própria gordura, o suor da nossa mão pode atrapalhar um pouquinho esse processo. E a gente vai fazer a solda, então, do regulador fixo, 7805, do regulador variável, LM317, e dos resistores, potenciômetro, LED e conector KRE. Tá? No caso dos reguladores, você vai posicionar os seus reguladores já com base na indicação da placa. Ela tem uma achura que indica para nós qual é o lado da carcaça do componente, né? A parte metálica do regulador, onde eu posso inclusive colocar um dissipador de calor se houver necessidade. O procedimento de solda é o mesmo, só tome cuidado que o terminal do regulador é um pouquinho mais grosso que o do capacitor, por exemplo, então ele vai demorar um pouco mais para aquecer, mas o procedimento é o mesmo. Cuidado com a ilha do regulador, porque o terminal é maior, mas a ilha é tão pequena quanto a do capacitor, então ela vai aquecer bem rápido, né? Então eu tenho que dosar esse procedimento do tempo de soldagem para evitar que a ilha se rompa, para que a ilha não descole da placa, certo? Feito isso, aqueceu a ilha, aqueceu o terminal, você vai encostar o arame de estanho na ilha e no terminal, de preferência do lado oposto do ferro de solda, até que ele se forme ali naturalmente, usando ali o aquecimento, o formato da solda no nosso terminal, certo? Feito isso nos 3 terminais do regulador fixo, você vai fazer a mesma coisa com o regulador variável. Esse regulador variável, né, ele tem também um posicionamento adequado, né? Você vai verificar lá na sua placa a achura que indica essa parte metálica, a carcaça do componente, onde ela deve ficar, e o procedimento de solda é o mesmo, né? Aquece o terminal, aquece a ilha, né? Coloca lá o arame de estanho e faça ali o derretimento do estanho até formar o vulcãozinho, certo? Para os testes, muito tranquilo, teste de continuidade, faz lá a verificação se dos pontos que você soldou para outras ilhas daquela mesma trilha, se há conectividade, se existe a condutividade elétrica, né? Então se a ponteira preta tiver contato elétrico com a ponteira vermelha, você vai verificar que ele vai fazer um ruído sonoro, né? Vai fazer um barulho, indicando para você que a sua solda está adequada, está dando contato com os outros componentes, certo? Feito isso com o regulador, você vai soldar os componentes ali que no nosso caso vão ficar externos à placa. Por exemplo, o potenciômetro, né, a própria o próprio sistema de sinalização, o LED, e os conectores KRE, que vão dar a interface ali com os componentes, com o transformador, com a chave liga-desliga, certo? Nesse caso, tome cuidado com o cabo, porque como ele já é condutor, ele vai demorar um pouquinho mais para aquecer em relação aos outros componentes que tinham um terminal muito curtinho. Então, tome cuidado com o tempo de aquecimento, né, dentro da sistemática toda. Na hora de soldar os componentes, potenciômetro e o LED, né, faça ali a preparação do componente, faça uma limpeza nos terminais. Né? O potenciômetro tem ali os seus pontos que ficam melhor para a gente fazer a soldagem. No vídeo que vocês estão vendo, dá para a gente perceber esses pontos que ancoram praticamente o cabo na hora de fazer a soldagem. No caso do LED, você tem 2 possibilidades. Você pode estanhar o fio, estanhar o terminal, depois juntar os dois, ou você pode simplesmente trançar, né, o fio no próprio terminal e depois fazer a soldagem. Você vai ter vantagens e desvantagens em cada um dos métodos. E a soldagem ali, infelizmente, ela não fica com o mesmo aspecto da placa, justamente porque você não tem ali a ilha que dá o suporte para a formação do vulcão, né, ali do formato característico da solda. Então, você vai unir os 2 componentes, verificar a continuidade, e aí sim, do conector da placa, né, da própria ilha da placa para o cabo, aí sim você vai ter que tomar um cuidado para aquecer a ilha, aquecer o cabinho ao mesmo tempo, ou o fio, e derreter o arame de estanho exatamente para formar ali a sua solda no padrão característico, que é aquele vulcão, certo? Feito isso, o nosso conjunto ali de cabos vai ficar soldado na placa, né? A gente vai ter esse acesso externo posteriormente, e para os conectores KRE, você só precisa tomar um cuidado de tentar deixá-lo o mais rente possível da placa.
certo? Para evitar exatamente que no momento que você for utilizar a sua chavinha de fenda, né, para poder travar os cabos, que haja o rompimento da trilha. Tá? Se ele ficar um pouquinho mais alto, a hora que você fizer a força ali, que você fizer o movimento com a chave de fenda, você pode romper a ilha que fica abaixo do conector. Então tome esse cuidado, faça a solda da mesma forma, aquece o terminal, aquece a ilha, né? Deixa ali o estanho derreter em cima da ilha, fazendo aquele formato de vulcão bem característico, e verifique se a solda está brilhante, né? Se a solda tem uma boa conectividade, né, com os outros elementos ali da trilha, né? Faz o teste de continuidade com o multímetro, e praticamente desse ponto em diante a gente está finalizando aqui a solda da nossa fonte. O que ficou faltando ali foi a solda da chavinha, vocês vão ver agora. O procedimento da chave é bem parecido com o do LED. A gente vai fazer as conexões ali dos cabos com a chave e você vai ver que posteriormente a gente consegue fazer um teste de continuidade, verificando se a chave está abrindo ou fechando. No caso da nossa chave, tome cuidado com a posição ligada, a posição desligada, verifique se as duas condições estão sendo obedecidas, né? E para esse tipo de chave que eu utilizei, essa chave com trava, você vai utilizar o conector do meio e um dos conectores da ponta, né? No nosso caso, tanto faz qual conector que você vai utilizar, ele dá contato tanto para aberto, como não dá contato quando a gente inverter o posicionamento da chave. Tá? Então, quando ele estiver fechado, ele vai dar contato. Quando ele estiver aberto, ele não vai dar contato. Beleza? Após esse procedimento, a gente já consegue fazer ali a montagem do sistema e os primeiros testes. Beleza? Grande abraço e é isso aí. Até a próxima.